As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira. Olá a todos, bem-vindos à FLAD. Hoje, como se trata do último episódio desta temporada, nós achámos bem aqui na FLAD fazermos um balanço desta temporada. E, portanto, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Raquel e ao Pedro pela excelente colaboração e pela excelente, enfim, pelo excelente trabalho e pelo tão bom que tem sido trabalhar convosco e pela amizade que nós temos tido ao longo destes 10 episódios. Mas nós na FLAD gostamos de fazer balanços e por isso nós vamos querer fazer um balanço aprofundado de cada episódio, tendo em conta também cada uma das mulheres de que aqui falamos. Assim sendo... Take um. Então, o que é que nós temos de dizer? Bom dia, boa tarde, boa noite? Não. Olá, sou a Raquel Vaz Pinto, tu és o Pedro Vieira, novo podcast. O Call to Action. Call to Action é muito bonito. Como é que sai em francês? Appel à l'action. Eu sei imenso de francês, mas é Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Clément Lenglet, também conheço. E depois palavras abomináveis, Michel Platini. Ora então, chegámos a dezembro e estamos a preparar-nos para promover o último episódio deste ano. Tem cenário natalício com a árvore, a Raquel, 10 mil nuances da Toni Morrison. E vamos falar, agora vamos esquecer, claro, dos 1000 talentos da Ana Alma Mala e as 1000 dores da Frida Kahlo. Opa, fogo! Eu começo. Eu começo. E diz o quê? Vou dizer só o meu nome. Ok, eu digo o meu. Olá, sou a Raquel Vaz Pinto. Olá, sou o Pedro Vieira e a Raquel já inverteu a ordem. Espera, só um bocadinho. Vamos começar com os 1000 talentos de... estás a dizer fases, porra! Amelia Earhart, que desbravou literalmente... Pá, tu disseste aquilo no último episódio e agora eu digo tudo literalmente. Passei uma semana a dizer literalmente. Olá, sou o Pedro Vieira. Sou eu primeiro? Não, sou eu primeiro. Isto hoje vai ser... Estou como ao Benfica, percebes? Quer dizer, faço uma coisa grande e logo de seguida morro no meio campo. Pronto. Porque temos um novo podcast. Chama-se As Amigas... Já eu ia lançar, rapaz. Isto não se vê, pá, não se vê o que é que eu estou a ler. Só se vê que eu estou a ler, mas não se vê o autor. Pronto, é isso que me interessa. Olha, mas tem uma bela edição e paginação esse livro. Um bonito. Boneta. Qual é a editora disso? Take 1750. Olá, sou a Raquel Vaz Pinto. Nós mudamos de tema, mas há uma coisa que nunca se altera, que é a nossa generosidade. E a generosidade é FLAD. Isto é extraordinário nível de generosidade canequense. Esse de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Porquê agora neste momento falares disso? Pronto, já por um riso, estás a ver? Mas já me conheces bem demais, ó caraças. Então vamos lá. Olá, sou a Raquel Vaz Pinto. Já me estou a rir. Não, é agora. E podemos dizer aqui que, olhem, e há croquetes. Não, eu não posso fazer isso. Se promete um croquete a um Vaz Pinto e não se cumpre... Isso, canapés é muito importante. E melhorados. Aqueles brownies são uma maravilha. Tu não gostas, por acaso? Não, isto agora apagas, é? Vocês não perdem pela demora. Ai, bom. Eu depois de sair deste episódio vou receber 300 chamadas, que é o mínimo a família Vaz Pinto, a perguntar então isso dos croquetes. Há uma coisa notável, que é todo este apanhado de bloopers, né, no nome técnico, e nem um único palavrão. Portanto, nós somos pessoas com muita classe
É o que há para ressalvar deste apanhado feito pela FLAD. Há falsa fé, há que dizê-lo, mas a vossa hora chegará e não vai demorar. Bem-vindos. Nós somos mais de prolongamento e penaltis, não é de início. É aquela coisa do LP, somos do tempo do LP, do long play, e portanto vamos saber esperar. Para já as boas-vindas a este último episódio das Amigas de Eleanor. Um momento de comoção. É verdade. Um momento de o drama, o horror, a tragédia, lágrimas, muito provavelmente, pelo menos algumas, e para acabarmos em beleza, porque andámos de alguma maneira a saudar a memória de muitas mulheres, a exaltar o papel de muitas mulheres, resolvemos usar como assinatura deste episódio grandes vilãs amigas de Eleanor. E portanto fizemos aqui um pot-pourri, como se diz em francês, de vilãs, ou não tropo, depois ficará não. Também ao vosso critério, saber se são absolutas vilãs ou não. Provavelmente não haverá absolutas vilãs, embora algumas tenham mais jeito do que outras. E portanto, em tempo de euro, vamos tocar a bola para a frente e vamos começar, Raquel, precisamente por aí, por uma figura que é bastante conhecida da cultura popular, que tem uma fama, bom, que a precede, mas que se calhar as coisas não são bem assim. Muito bem. Bem, boa tarde a todos. Depois de ter sido apanhada à traição, é a palavra correta, nós decidimos fazer este episódio, primeiro por aquilo que o Pedro disse, ou seja, foi um ano para nós de imensas descobertas, de releituras de algumas figuras e de figuras que nós achamos que conhecemos, mas que depois afinal, talvez não é? Bem, já estamos em ação. Boa. E também porque pensamos que, eu pelo menos não partilho daquela ideia que muitas vezes é associar as mulheres a um alegado pacifismo, ou aquela ideia de que, se as mulheres mandassem no mundo, isto era tão diferente. Eu não partilho, eu acho que não digo que fosse exatamente o mesmo, mas não seria certamente um mundo de peace and love. Portanto, essa é a minha perspectiva. E nesse sentido, nós escolhemos aqui 4 figuras, vocês já vão perceber que entre elas há grandes diferenças, e vamos começar com uma figura, que é uma figura que nos traz, enfim, todo um conjunto de o que nós, hoje em dia, ela seria explicitamente uma influencer. Mas era milhões de seguidores. De caras. Hã? De caras. Como é que é aquela, o Insta, não é? O Instagram? No Insta, então, era uma loucura. E arrasava no TikTok também, de certeza. Achas? Sim. Não sei. Umas danças. Não sei. Danças sensuais. Bem, que é Lucrécia Borgia. E vamos arrancar, de facto, com uma figura que é uma figura que não pode ser entendida sem ter em conta a sua família. Os Borgia. Olha, assim só para entrar. Renascimento, estamos em pleno Renascimento, no meio de todas estas andanças, trocas, negociações, loucuras. Temos figuras que entram mesmo na trama, como Savonarola em Florença, com aquela sua ideia peregrina de todos os anos fazer uma fogueira das vaidades, onde ia tudo, as joias, a pintura que não fosse religiosa, tudo o que fosse, lá ia para a fogueira. Um tal de Maquiavel, que anda por aqui também nestas partes, e depois assim só para dar um toquezinho de qualidade, porque hoje, de facto, nós estamos a gravar este episódio no dia que agora entrou no calendário litúrgico, que é o dia de São Messi, ele hoje faz anos, e portanto passa a ser um dia, 24 de junho é dia de São Messi, que é outro gênio, mas nesta vez noutro registro, que é Leonardo da Vinci. Ou seja, estas figuras entram em todo este contexto. E eu aqui vou seguir um livro que eu aconselho vivamente, que é este livro, Os Borgias, do Paul Stratton, que é absolutamente fantástico. É a história da família, a história do contexto e todas estas figuras, a partir do momento em que elas entram em contacto com esta família, que de facto não deixaria ninguém indiferente. Eu acho que é a melhor forma de caracterizar. Olha, ao mesmo tempo, os Borgia imediatamente evocam o quê? O pior da Igreja Católica, e tanto assim é que depois, com mais uns toques a seguir, entra em cena um tal de Martinho Lutero. E de facto, nós ao lermos e trabalharmos estas figuras, nós percebemos
que Martinho Lutero tinha o seu quê de razão em toda esta coisa, porque de facto isto chega a um ponto absolutamente extraordinário. Assassínios, violências, e como nós hoje temos uma plateia com muitas crianças, eu tinha aqui umas palavras que não vou dizer, digamos que um conjunto de atividades que, se fosse televisão, tinha uma bolinha encarnada no canto superior direito. As crianças têm de crescer, Raquel, não é? Olha, tu vais sair daqui bem, vais. E então, família Borgia, há um primeiro Papa, que é o Calixto III, tio do famoso Papa Alexandre VI, é o Papa 209, eu estive a ver isto tudo e eu adoro esta história, e é o primeiro Papa espanhol em meados do século XV. O seu sobrinho, um tal de Rodrigo, que depois vai ser o dito Papa, o famoso Papa Borgia, e o irmão de Lucrécia, Cesare Borgia. E depois entramos aqui, se este filho, e a partir de agora, eu queria só dizer que eu não vou mais, não, por acaso ainda vou dizer uma vez, mas não vou evitar dizer o nome de César, porque isto César não é quem quer, e acho mal. Portanto, temos que ter algum cuidado, e a partir de agora é o Borgia Júnior. Ou o filho do Papa, que é uma coisa que calha sempre bem. Eu tinha vários, portanto... Borgia Júnior, porque César não é para qualquer um, é preciso ter algum cuidado com o legado deste homem que a mim ainda hoje me apaixona e me entusiasma. Se ele matou ou não o irmão mais velho, se matou o cunhado, enfim, há todo um conjunto aqui de figuras. Agora, este Borgia, cardeal aos 25 anos, vice-chanceler, que era quem mandava na Cúria só, não é? Desde os 26, e aos 61 anos é o Papa número 214. Num ano que todos nós conseguimos memorizar de forma rápida, 1492, por outras razões, mas de qualquer modo, 1492, e é evidentemente este Papa que nós depois, enfim, assim como quem não quer a coisa, dividimos o mundo entre Espanha e Portugal. Pronto, foi assim um Papa que nos deu algum jeito. Este conclave é o primeiro conclave na Capela Sistina, antes do Michelangelo e aquele teto magnífico. Também nem tudo era assim nem em tudo grande. Era glamour ainda. E há várias coisas que vão a ser discutidas, desde logo esta ideia de que tem que existir um limite aos chamados sobrinhos cardeais. Cardinalis nepos, isto eu disse agora com sotaque italiano, mas é latim, e que deu origem, ou seja, nepos, sobrinhos, deu origem ao conceito nepotismo que nós usamos. No fundo, sobrinhos, já estamos todos nós a perceber o contexto dos sobrinhos. Olha, mas para que isto não fique assim muito coisa... Ele foi padrinho do primeiro herdeiro dos reis católicos, para não acharem que isto ficou assim, e também do herdeiro de um rei que foi muito importante para Nápoles, o rei Ferrante. Não sei se isso depois vos diz alguma coisa em matéria de sobrenome de uma certa autora. Este nosso Alexandre VI teve 3 filhos de uma primeira moça, e depois teve 4 filhos, estes sim, são aqueles que nos interessam, de Vanosa de Catanei, que era uma cortesã à época. E em relação a Lucrécia e em relação a todo este conjunto, nós não a conseguimos dissociar da família, porque a família explica-nos muito o contexto. E agora eu queria só pôr aqui 3 pontos prévios em relação a estes Borgias. Primeiro, eles eram de origem espanhola. Os miúdos já nascem em Roma, em Itália, no fundo, mas eles eram de origem espanhola de Valência e falavam entre si catalão. E, portanto, a transição aqui é importante de Borja para Borgia. Portanto, de espanhol, um bocadinho como, olhem, o Napoleão Bonaparte, ele nasce Bonaparte e depois passa a Bonaparte em versão mais sotaque francês. Porque ele nasce na Córsega, a Córsega foi das últimas partes a entrar para o lado francês, até lá foi italiana, entre aspas, porque também ainda não há Itália. A história da Europa é muito cansativa. Era mais ali para as bandas de Génova. E, portanto, esta transição é importante. É uma família espanhola em Roma. Ok? Aliás, o brasão dos Borgia é maravilhoso, porque é um touro encarnado num campo dourado. Há 2 versões. Há uma tipo touro rampante,
tipo, que é o emblema do Torino hoje em dia. Pronto, fica tu sabendo. Ou há assim o outro brasão em que o touro está mais sugadinho, como se diz no Alentejo, a pastar lá no meio do campo. Agora, este é um ponto importante. O facto de eles não serem italianos de gema é uma conversa. E mais, eles entre eles falavam em catalão, o que deu aso a um outro maior preconceito da época, um rumor, que eles seriam marranos. Ou seja, seriam judeus convertidos por força de não se querer morrer à religião católica e, portanto, aquela língua que eles falavam entre eles com tanta animação, aquilo era hebraico. Pronto. Este é o primeiro grande rumor. Segundo rumor, não só eram espanhóis, eu estou mesmo a ver as famílias de Roma, como não eram aristocratas. E Roma é Roma, certo? Quer dizer, estamos a falar de uma cidade absolutamente crucial. Portanto, não eram. E as grandes famílias de Roma, em particular, os Orsini, os Colonna, depois mais tarde os Farnese, e uma outra que é importante em termos do Papa, mas não assim de grandes pergaminhos, os Della Rovere, que é o grande arqui-inimigo do Papa Alexandre VI, não gramam os Borgia, mas é que nem de todo. Portanto, fazem-lhes um bocado a vida negra. Terceiro ponto, e isto pode parecer um bocadinho apologético, mas não é. Alexandre VI não foi hipócrita quando se tratou da sua família. Assumiu, ao contrário de muitos outros, em paralelo ou antecessores, e chamou para si os filhos. Portanto, ele traz os filhos para o Vaticano, mesmo sendo Papa. Ao contrário de outros que tinham os sobrinhos em vários sítios. Em bom rigor, como o livro nos chama muita atenção, é o valor da família. E isto, em Itália, a família é absolutamente fundamental. Lucrécia vai viver com o pai, tracinho Papa, no Vaticano, aos 16 anos. Acho que nunca tinha ouvido essa formulação, pai, tracinho Papa. Estamos mesmo a marcar a história. Eu esmerei-me, é o último. E olhem, e aqui começamos com... Agora vejam bem a inteligência deste homem. Ele percebe que tem problemas em termos de origem, problemas em termos dos costados, e portanto o que é que ele pensa? Dá a 2 filhos nomes que são do mais romano que há. César, que é a última vez que eu vou pronunciar o nome relativamente ao ser júnior, e Lucrécia. Lucrécia é uma figura absolutamente, e por isso começamos com este quadro de Tiziano, portanto, meados do século XVI, que é a representação da violação de Lucrécia por Tarquínio. Quem é Tarquínio? Se algum dia vocês, à conversa comigo ou com o Pedro e tal, mas comigo sobretudo, vocês me fizerem alguma pergunta e eu disser é um Tarquínio, é que não pode haver insulto pior da minha parte. É Tarquínio e Pepino, como vocês já sabem, não é? Não é aquela praia perto do Barbas na Caparica, a praia do Tarquínio, é outra coisa. Tarquínio é do pior. Quem é Tarquínio? Roma tem aquela fundação mítica, Rómulo, Rema, Lobo, aquilo tudo e tal. Depois tem ali um conjunto de reis. Tarquínio é o último desses reis e o Tarquínio era do píorio. E é face aos excessos de Tarquínio, incluindo este, que é contra Tarquínio que é fundada a República de Roma em 509, 510 a.C. E é também a razão pela qual ainda hoje, com uma única honrosa exceção, ser rei de Roma não funciona, porque Roma foi fundada como república e foi de tal maneira forte que quando se fez ali aquela transição dentro da família dos Césares, não é, em grande, dos Júlios Cláudios, para Augusto, o primeiro imperador, vai-se buscar uma prática, esta ideia de imperador, esta ideia do príncipe, porque ir buscar rei era negar a essência de Roma, a república. A única exceção é, obviamente, uma figura que já se reformou, do futebol, um tal de Totti, que é conhecido como o rei de Roma, mas ele merece, porque de facto foi uma exceção. Só jogou na Roma toda a vida. Ora bem, Lucrécia é a primeira grande poveretta.
da história romana. Ela depois, coitada, não aguenta estas coisas todas e acaba por suicidar. O quadro mostra-nos bem toda esta força e o quadro em si mesmo também é importante. Porquê? Porque traz-nos, reparem, traz-nos uma força, traz-nos uma vulnerabilidade e ela é, ao contrário do Tarquínio, a grande figura desta pintura. Portanto, todo este quadro, enfim, tem o seu quê. Olhem bem, portanto, o Alexandre VI dá à filha o grande nome de Roma, Lucrécia. Ora bem, Lucrécia nasce em 1480, morre em 1519 e agora vamos entrar na fase em que Lucrécia, de facto, ouçam lá, eu acho, em relação ao Júnior e ao Papa, eu dou a conversa mais ou menos resolvida. Agora, em relação a ela, eu acho que há de facto aqui ela vai por arrasto num conjunto de coisas que são feitas por esta família, que é de facto implacável, impiedosa, isso não há dúvidas nenhumas. Olhem, ela que sofreu de má imprensa, no fundo? Ela teve péssima imprensa e aqui ela pouco pôde fazer, tanto que é que depois da morte dos dois que ela tem a sua melhor fase. Isso também é muito claro. Olhem, primeiro, é prometida, a primeira vez que é prometida em casamento é com 10 anos. Eu vou-vos poupar, primeiro e segundo noivo vão, enfim, não chegam à meta, ao casamento, e portanto é o terceiro noivo, e ela casa com 12, 13 anos, com Giovanni Sforza, que era bem mais velho do que ela. A coisa não corre bem, to cut a very long story short, e ela, entretanto, vai ter um affair com Pedro Calderón Perotto e vai ser despachada pelo pai Papa para o convento. Perante esta confusão toda, ela, entretanto, o Papa, consegue arrancar um certificado de virgindade da filha e faz uma cerimónia pública de divórcio. Portanto, basicamente, o pobre de Giovanni teve que dizer que afinal não. Milagre, foi milagre. Milagre. E para ela casa com Alfonso de Aragão, ambos com 17 anos, e este sim é um casamento feliz, apaixonado, e ela sente-se verdadeiramente realizada. Esta enfim, é uma imagem que se pensa ser de Lucrécia, mas nós temos algumas dúvidas, mas se não for, como diz o inimigo público, não é? Se não é notícia, merecia ser ou bem podia ser. O Alfonso, coitado, porque imaginem o que era ter como cunhado e sogro aquelas duas figuras, às tantas há para lá uma confusão, ou podemos dizer uma fake news, e ele tem que fugir aos 19 anos, com medo de ser morto pelos familiares, e pisga-se para casa, pisga-se para Nápoles. Depois aqui ela fica inconsolável, reconciliação, nasce o primeiro filho, Rodrigo, que leva o nome do pai, do avô Papa, o neto do Papa, e aqui o Papa, lá está, mais uma vez, contrariamente ao que vai deixar a cúria e toda a gente em stress, porque não só o vai batizar em São Pedro, como é perante todo o colégio dos cardeais. Quando isto chega, eu imagino as igrejas todas pela Europa fora a receber a notícia. O Papa batizou o neto em São Pedro, com os cardeais todos a assistirem. É que a pessoa vai juntando aqui alguns pontos e chega à conclusão que o Martinho Lutero se calhar foi suave quando escreveu aquelas teses. Bom, entretanto, o Alfonso, tentativa de assassínio mesmo à porta de casa, uma coisa à porta de casa, leia-se São Pedro, não é? Pronto. Sobrevive a custo. Lucrécia fica em streque, assim que o vê cai para o lado. Recuperação gradual e umas semanas depois já está ele no bom caminho, com ela sempre ao seu lado, ela nunca o deixou. Entra derrompante no quarto, Miguel da Corella, já estou a falar italiano, mas ele é espanhol, braço direito do Júnior, que manda toda a gente sair, mais uns guardas. Lucrécia resiste, dá a luta e é posta na rua. Miguel diz que cumpre ordens, ela que vai ter com o Papa, porque ele ia executar aquilo que lhe tinham encomendado. Ela não chega a tempo e Alfonso é estrangulado. Ela não aguenta, ela colapsa e não para de chorar, de tal maneira chora
que o seu pai, tracinho Papa, já está enervadíssimo com aquela choradeira e diz: já não aguento mais isto, despachar para o norte. Lucrécia assina todas as cartas lá em Felicíssima. É de facto uma sensibilidade diferente. E aqui entramos nesta terceira figura, esta sim, é a única que nós sabemos que é de facto Lucrécia, ainda assim, isto é, várias pinturas no apartamento dos Borgia no Vaticano, outro nível, e aqui ela está, no fundo é como se fosse Santa Catarina de Alexandria, mas em versão Lucrécia. E olhem, esta Lucrécia tem de facto aqui uma forma diferente, eu penso, em relação aos outros dois, o Júnior e o pai Papa. Em 1501, o Papa, já na sua fase mais final, já tem uma certa idade, decide partir para uma zona mais fresca no verão, porque de facto Roma no verão é da pessoa, é um teste à nossa capacidade física e psicológica, e vai deixar Lucrécia à frente do Vaticano durante um mês. Ela vai, mas é gerir mesmo o Vaticano. Assuntos mais sérios, assuntos do cotidiano. Agora, início do século XVI, imagine-se a notícia a chegar às igrejas todas da Europa fora, uma mulher à frente da Igreja Católica, isto é o fim do mundo. E depois, durante este período todo, ele regressa todo cheio de força, todo cheio de ganas e decide casá-la mais uma vez. E, portanto, lá vai ela casar com Alfonso d'Este, que é nem mais nem menos que o herdeiro do Ducado de Ferrara. Ela aqui não vai ficar mal. Há aqui todo um processo, ela, entretanto, vai adoecer, o pai escreve missivas para Ferrara a dizer: minha pobre filha a ser envenenada, esse sítio é uma porcaria, não sei o quê. Mas é engraçado ver a dinâmica familiar, como agora se diz, em todo este processo. Às tantas, pensa-se que ela vai mesmo, como tu disseste já no episódio, fenecer, que é um verbo que se usa pouco, que eu acho que devia ser reavivado. Estamos para recuperá-lo aqui. Fenecer é um verbo que se usa pouco. Se feneça mais. Temos que fenecer mais, exatamente. E o irmão sai disparado para a ver. E após a morte do pai e do irmão, a vida vai mesmo acalmar, apesar da fúria. Não é o Papa logo a seguir, mas o logo a seguir só dura ali 50 e poucos dias. E depois vem o Papa Júlio II, que em sua defesa tem o facto de ter encomendado ao Miguel Ângelo, em versão Tuga, aquele tetozinho da Capela Sistina. À conta também teve que carregar mais nas bulas das indulgências, não é? Pronto, eu acho que não é, foi um trade-off, ele achou que o trade-off valia a pena. E o que é facto é que entre Martinho Lutero e o teto da Capela Sistina o meu coração balança mesmo, porque aqui é de facto uma obra, é magnífico, é sublime uma pessoa pensar e ver aquilo com todo o detalhe. E este é o Papa, o tal Della Rovere, que era o arqui-inimigo dos Borgia e do Alexandre VI, passavam a vida em grandes lutas. E portanto ele, aliás, quando chega ao poder, porque isto na altura é mesmo assim, e ele às tantas diz: eu não vou nem dormir, nem respirar numa única sala onde tenham estado os Borgias. Mas era para fazer a coisa. E ela mesmo assim vai aguentar. Ela nesta época já é a Duquesa de Ferrara, vai ter mais 5 filhos, portanto 5 herdeiros, e vai tornar Ferrara um centro, enfim, modestamente, certo? Porque isto é Itália, quer dizer, ninguém compete com Florença e Roma e tal, um centro do Renascimento. E ela morre em 1519, e esta última parte da sua vida, eu penso que ajuda-nos também a compreender como, de facto, Lucrécia, cujo sobrenome evoca, enfim, todo um conjunto de atividades que nós todos estamos já a imaginar, algumas delas verdadeiras, mas que não me parece que possa ser colocada no mesmo pacote do seu irmão e do seu pai, tracinho Papa. E, portanto, aqui fica ela resgatada
das garras da má imprensa masculina do final do século XV e início do século XVI. Quer dizer, vinhamos falar de vilãs e afinal há aqui uma certa indulgência. Mas é o último episódio, Pedro, eu tomei umas liberdades. Aliás, já vi aqui 2 camisolas do Messi, o que é que tu queres? Já estou um bocado... Para quem nos está a ouvir não sabem, mas a Raquel sofreu um avistamento de 2 camisolas de Messi. Foi uma aparição. Na primeira fila! Uma aparição na primeira fila e, portanto, ficou muito sensibilizada e resgatou Lucrécia das garras da má fama. Agora vamos falar de uma mulher que, de alguma maneira, é o exato oposto. Exato, nós agora vamos avançar para uma caramela vamos para que a vilania. No mínimo, crápula. Agora sim. Esta aqui não tem hipótese nenhuma de fuga, nem de qualquer reconsideração. Vamos lá. Vamos para a vilania a sério. Uma mulher cuja a ligação à família é das poucas coisas que não lhe interessa, provavelmente, era mais interessada no poder puro e duro. E, contrariamente à Lucrécia, os últimos anos dela foram mais amargos para ela e não um tempo de bonança. Pena. Esta senhora, o seu nome de nascimento era Li Shumeng, o bebê é Li Shumeng, nasceu em 1914, na região de Zhucheng. Eu vou esforçar-me ao máximo para ser correto com estas terminologias chinesas. Sabes qual é o truque, não sabes? Não. O truque é muito simples. É sempre, perante uma língua estrangeira, é dizer os nomes de forma super séria, rápida e enfática. E confiante. Isso. Vá. Portanto, a bebê Li Shumeng, filha de um carpinteiro alcoólico e da sua concubina, o que também, não é, para a zona onde ela nasceu, no campo chinês, foi um bocadinho problemático, nasceu fora do casamento do seu pai alcoólico, rapidamente se separou da mãe e, portanto, ela ficou a viver só com a mãe, uma vida de provações, de uma infância muito dura e com uma característica muito curiosa. Ela viria mais tarde a querer ser atriz, e já vou chegar lá, e foi uma vida de sucessivas máscaras. Ela nasce então como Li Shumeng e quando entra para a escola escolhe outro nome, que é um ato que ela vai praticar ao longo da vida muitas vezes. E passa a chamar-se então Li Yunhe, que quer dizer garça das nuvens. A garça das nuvens ascende acima da sua condição povereta e, portanto, abraça a educação como a oportunidade de afastar-se um bocadinho da sua criação complicada. Viveu com a mãe em condições difíceis, teve uma vida em criança também proletária, o que foi muito conveniente para depois poder mais tarde vir a privar com aquele cavalheiro que estamos a ver na imagem. Quem nos está a ouvir ainda não sabe quem é, mas trabalhou numa fábrica de cigarros ao mesmo tempo que estudava, portanto uma coisa mesmo arrancada das profundezas do proletariado. E desde muito cedo interessou-se pela representação, por alguma razão misteriosa, não sabemos qual, mas interessou-se por este tema e isto haveria de ser uma obsessão e ser muito útil até ao longo do tempo. De alguma maneira, não forçada como Lucrécia, também saltitou de nenúfar em nenúfar relacional. Casou pela primeira vez aos 17 anos. Nenúfar relacional. Nenúfar relacional. Não, isto Casou merece... pela primeira vez aos 17 anos, o primeiro dos seus muitos relacionamentos futuros, com o filho de um grande empresário, o que não deixa de ser irónico para esta rainha proletária do futuro. Depois acaba por ir para a universidade, em Qingdao, e apaixona-se em Qingdao por um estudante de física, um membro do Partido Comunista, isto estamos a falar de 1933, um membro do Partido Comunista, na altura um bocadinho maltratado, estava ainda há alguns anos de ascender ao poder na China, e portanto, embora ela se interessasse muito por estudar arte dramática, começou nesta altura também a interessar-se por política, graças a este seu novo namorado. Entretanto, o namorado é preso, coisa que acontece muito... Alguma frequência naquela altura. Que estão mais ou menos na clandestinidade. Portanto, o relacionamento interrompe-se e ela então muda-se de Qingdao para Xangai. Em Xangai, então, adere ao Partido Comunista Chinês e começa então a abraçar as suas causas políticas em paralelo com a representação. E é também detida. E é detida durante 3 meses em Xangai, portanto conhece um bocadinho do tratamento do regime chinês da altura e resolve mudar-se para Pequim. E na altura em que se muda para Pequim, o namorado já tinha saído da cadeia e então vai viver com Yu Qiwei. E passam a viver juntos e a medrar o seu relacionamento revolucionário e amoroso em igual medida. Quando as águas acalmam um bocadinho e fugindo um bocadinho à vigilância do regime vigente, ela vai regressar a Xangai e então aí sim
pensa, não, eu quero ser atriz, tenho a minha atividade política, mas eu quero ser atriz. E quando decide ser atriz, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Mudar de nome, com certeza, e passa a ser Lan Ping. E Lan Ping quer dizer maçã azul. O nome com que vai então entrar em várias peças e vários filmes, muito ligados a uma oposição de esquerda na China. Há maçã azul, há o anjo azul. Não é? Está tudo ligado. Está tudo ligado, não é? Tudo ligado. A cor azul, a serenidade, todas essas coisas. E, portanto, ela abraça, então, finalmente, o seu percurso de atriz, fazendo algumas obras de propaganda contra o regime, um núcleo também ligado ao Partido Comunista Chinês. E o que é que sucede, neste caso, à maçã azul, quando entra no mundo do cinema? Apaixona-se por um realizador e, portanto, vai separar-se de Yu Qiwei, e então abraça outro relacionamento, portanto vai mudando de nomes e de relacionamentos ao longo do tempo, até que finalmente há um facto da história mundial, podemos dizer da história mundial, que vem mudar aqui um bocadinho as coisas e que vai precipitar os acontecimentos na China. A invasão japonesa em 1937. Aqui, a nossa maçã azul, perante um cenário de ocupação japonesa, e com algumas dificuldades em manter a atividade cultural em Xangai sob a ocupação japonesa, muda novamente de nome e então abraçando o nome pelo qual será conhecida durante mais anos, Jiangqing, aka, como se diz, Madame Mao, é dela que estamos a falar e está aqui a posar na fotografia ao lado do seu camarada Mao. Jiangqing então abandona Xangai e resolve então sim mergulhar na clandestinidade política e faz uma grande travessia e vai direto a Yan'an, altura onde tinha terminado a famosa grande marcha dos comunistas chineses, toda aquela provação, toda aquela história épica de fuga e de redenção final, milhares e milhares de quilómetros, milhares e milhares de mortos. Embora nós hoje sabe-se que Mao fez a maior parte do caminho numa liteira. Tinha carregado numa liteira, mas se calhar porque sofria do coração, não é? Tinha alguma admiração pelos romanos, certamente, não é? Talvez. Esta é incontroversa, há outras, enfim. Então a nossa Jiangqing vai então disposta a abraçar a revolução, entrega-se nos braços da revolução e chega a Yan'an, onde Mao já estava, oferecendo-se para a luta clandestina contra a ocupação japonesa e etc. Então vai usar a sua especialidade, que não é fazer relacionamentos, ou também é, e vai ser atriz em filmes de propaganda do PC chinês, à altura em que conhece, então, homem da sua vida. Em grande. O camarada, eu não sei, Raquel, agora vais-me esclarecer, Mao Zedong ou Mao Tse-tung? Tanto uma como outra pode ser. Mao Tse-tung, há duas formas de, entre aspas, ler, para resumir, para ir direto ao assunto, o chinês, tracinho, o mandarim, que é, a primeira foi feita pelos europeus no século XIX, e portanto daí Pequim é a transliteração em alfabeto romano, e portanto daí Pequim ou Nanking ou Mao Tse-tung. Depois nos anos 50 os chineses, tracinho, a República Popular da China, olharam para isto e pensaram, não, vamos tornar isto de modo mais de acordo com aquilo que nós achamos que é correto, e é o sistema Pinyin, e portanto daí passou a ser Beijing, ou Mao Zedong, ou Zhou Enlai, em vez de Xu Enlai. Portanto, tanto uma como a outra está correta. Há nomes que vingaram numa, há nomes que se dizem das duas maneiras, há nomes, por exemplo, que nós só conhecemos por este primeiro sistema, que é o sistema Wade-Giles, que é Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek dito em Pinyin, mas é que podiam estar a dizer aquilo outra coisa qualquer, a maior parte das pessoas não chega a lei. É Jiang Jieshi, quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, tanto uma como a outra está correto. Pronto, então chamamos-lhe Mao, para facilitar. E portanto eles juntam-se, apaixonam-se, uma coisa muito tórrida. Havia um pequeno detalhe, Mao já era casado e no caso pela terceira vez... detalhes da vida de um revolucionário, pelo amor de Deus. Era casado pela terceira vez e a pobre terceira, coitada, até estava internada doente em Moscovo, quando a Jiangqing, enfim, se apaixonou, se embeiçou, também é um verbo que se usa pouco, se embeiçou pelo camarada Mao. E, portanto, ele acabou por descartar a pobre doente, a pobre enferma, ali alguns na Praça Vermelha, e então juntou-se à sua Jiangqing. Coisa que provocou algum alarido dentro do partido. Nesta altura, Mao, em 1939, ainda não tinha o poder
que viria a ter mais tarde. E, portanto, teve que aceitar ali umas críticas. Oh, Mao, o que é que tu estás a fazer? Olha que a legítima está internada, olha que ela é enferma. Não sei o quê. Não, ok, podes ficar com ela. Cuidado com esta atriz. Cuidado com esta atriz, que ela pode ser velhaca. E, portanto, qual é que foi aqui o trade-off, como diria a nossa Raquel? Podes ficar com ela, mas ela fica mansinha em termos políticos. E ela, sim senhor, abraçou então esta tarefa e lá foi tratar das suas coisas culturais. Entretanto, aconteceu aquela coisa em 1949. Camarada Mao e seus amigos tomaram o poder na China e ela manteve-se assim pianinho. Pianinho. Até porque estava a preparar umas óperas, portanto devia estar literalmente pianinho. E era-se uma espécie de secretária de Estado da Cultura, digamos, do PC chinês, na época. Até que finalmente, já depois de... Deixou passar alguns anos, não é? Uma coisa que irrita muito a Raquel, a tal paciência chinesa, mas ela deixou passar algum tempo, e em 1963, então emerge para educar as massas. E em 1963, ela já se tinha encarregado da música, do teatro, assim, de várias artes, e então vem com a sua reforma da Ópera de Pequim, porque a Ópera de Pequim tem que ser mais proletária e estar mais ao serviço das massas, e portanto estreia 8 óperas revolucionárias nessa altura, e portanto aí vem para a linha da frente, da qual já não sairá até à sua previsível queda, e aqui então começa a perseguir intelectuais como se não houvesse amanhã. Já não estava com grande freio, o Mao também já tinha mais a Mao de cima. E, portanto, ela já está com um grande protagonismo e é precisamente Jiang Qing que Mao vai escolher como a primeira... Eu estive a ler isto em inglês, portanto não sei bem como é que é de traduzir, mas é assim uma espécie de primeira diretora, entre aspas, da Revolução Cultural Chinesa. A grande Revolução Cultural proletária. É? Foi preciso reeducar. Aqui, como vemos, um processo de reeducação em andamento. Um processo de reeducação em andamento. Quem não está a ver, se fizer umas pesquisas no Google sobre cortes de cabelo e Revolução Cultural Chinesa, poderá encontrar este tipo de imagens e, portanto, a Jiang Qing ganha então o seu protagonismo no partido para não o largar, pelo menos durante uns anos, entra para o Politburo do PC chinês e, portanto, durante este período da grande Revolução Cultural Chinesa, começa a mandar e a conspirar à grande e torna-se talvez uma das mais radicais praticantes desta bela arte da Revolução Cultural. É aqui que começa a ganhar uns laços com estes 3 camaradas que estamos aqui a ver. Vou dizer os nomes com toda a minha confiança: Zhang Xinqiao, Wang Hongwen e Yao Wenyan. Quem tiver dúvidas, pesquisa na internet. Ficam conhecidos como o Bando dos 4. Portanto, aqueles que passam a controlar a cúpula do partido, que passam a atacar sem freio outros dirigentes que não lhes caíam no goto, entre os quais um tal Deng Xiaoping, por quem Madame Mao não tinha muito apreço. Ele depois ajustou umas certas contas. Depois tudo, não é? É preciso tempo, tudo se ajusta. E ela, portanto, também começa a ser alvo de críticas, se calhar estava a radicalizar um bocadinho. E, portanto, ela, enquanto pode, vai atirando eito a sua política cultural, entre os quais sobre o tal Xu Enlai, para dizer ao ocidental, que era uma grande figura, uma figura preeminente do PC chinês, mas a quem a Madame Mao fez o favor de torturar e matar os 2 filhos para ele aprender uma bonita lição de política e de regeneração pessoal. Obrigou também o Xu Enlai a assinar a ordem de prisão do seu próprio irmão, que era, pronto, para evitar o nepotismo, lá está, contrariando o nepos. Às vezes é preciso ir ao fundo das coisas. É preciso ir à raiz dos problemas. É isso. E ela fê-lo com muita propriedade. Curiosamente, quando adotou a pose cínica de abrandar, era preciso abrandar um bocadinho. Pose cínica tiveste bem agora. Aquela pose, vamos abrandar um bocadinho, e já com a relação um bocadinho tremida com o camarada Mao, ele resolve escolhê-la como porta-voz também do abrandamento. Já tivemos aqui a reeducar com alguma suficiência e alguma proficiência, e portanto vamos abrandar. E ela começa a vestir a pele então da branda, que é uma coisa curiosa. Só que acontece uma coisa em 1976, é que Mao fenece. Não me levem a mal, mas infelizmente feneceu muito tarde. Podia ter fenecido mais cedo. Mao fenece em 1976, o ano de 3 infartos. Eu, enquanto católica, disse isto. Tudo enquanto católica. Isto é influências tuas. Pois é. Cuidado com as companhias, assim dizem as mães. E, portanto, não 1, não 2, mas 3 infartos, então, acabaram com o camarada Mao em 1976 e... Um mês depois, basicamente, o Bando dos 4 cai em desgraça, era mais ou menos previsível que
que isso viria a acontecer. No ano seguinte, 1977, Madame Mao é expulsa do PC chinês, mas não se ficaram por aqui. Isso. Tinham mais algo requinte para tratar com ela e, portanto, ela e o seu bando dos 4 foram mais tarde julgados. Ela acaba por ser condenada à morte. Depois, em 1983, portanto, ela é encarcerada. Em 1983 há uma comutação de pena, passa à prisão perpétua. No julgamento não lhe serviu de muito dizer, e vou citar: eu era o cão de guarda de Mao, em quem ele mandava morder, eu mordia. Portanto, recusando de alguma maneira as suas responsabilidades. Eu só estava a cumprir ordens. Eu só estava a cumprir ordens, glosando a Adolf Eichmann, também um famoso, uma pessoa da logística dos transportes. E, portanto, ela tem a pena comutada, sabia que ia ficar até ao fim da vida na prisão e, finalmente, em 1991, despede-se da existência aparentemente num suicídio. Aparentemente. Nós não somos de intrigas. Foi isso que foi noticiado. Estive a ver, inclusive, do arquivo do New York Times, vem dizer, aparentemente, Madame Mao suicidou-se hoje na prisão. E em jeito de despedida desta figura, para continuarmos neste nosso último podcast, despede-se deixando um bilhetinho. E foi ela que o escreveu, deixando uma nota de acusação a alguns ex-camaradas, entre os quais o seu ódio de estimação, Deng Xiaoping, acusando das piores coisas, porque ela, enfim, era uma pessoa que no fundo estava só a cumprir ordens. E uma curiosidade para rematar esta vida e morte de Madame Mao é quando estava na cadeia prestes a morrer, o que é que ela fez? Mudou de nome. Mudou de nome e despediu-se do mundo como Li Hongqing. Raquel. Muito bem, depois deste grande entusiasmo totalitário, certo, vamos passar ao outro entusiasmo totalitário, desta vez do outro lado. Portanto, aqui estivemos no totalitarismo maoísta e, de facto, a ditadura, o totalitarismo maoísta e esta figura de Mao, aqui na versão mulher / depois viúva de Mao, é toda uma, enfim, são décadas de sofrimento da população chinesa. E agora vamos passar a uma outra figura que se encantou, que se entusiasmou com outro totalitarismo e outro caramelo. Eu só vou agora dizer o nome dele uma vez e a partir de agora passa a ser, como eu digo sempre, que é o sinistro, ou seja, Adolf Hitler. E vamos falar de uma figura chamada Unity Mitford. Mais uma vez, este último episódio calhou-me as mulheres e as suas famílias. É impossível explicar esta mulher sem falar da família dela. Uma família que ainda hoje suscita imenso interesse. É uma família sui generis, são 6 irmãs e um irmão. A Nancy, a Pamela, o Tom, a Diana, a Unity, a Jessica e a Deborah. Claro que eles depois todos têm nomes pelos quais são conhecidos, mas eu vou-vos poupar a esse exercício. São filhos de Sidney Bowles, do lado da mãe, e do lado do pai, David Bertram Ogilvy Mitford, conhecido assim, para os mais íntimos, Barty. São netas de Mitford, da família Mitford, e também do outro lado, de Thomas Gibson Bowles, que foi o fundador da Vanity Fair. Portanto, é uma família do mais aristocrata que vocês possam imaginar, com ligações, seja a nível das atividades, figuras muito conhecidas, e também outro aspecto que explica muito o interesse, o entusiasmo por esta família que vocês veem aqui, é o facto de 4 destas moças terem sido mulheres de letras, ou seja, escreveram livros, deixaram a obra feita. Entre elas, talvez a mais conhecida, a Nancy, e depois a mais notorious, que em português se traduz como a mais... Não é bem a mais famosa, não é? Não, é famosa por mais razões. É nefanda, eu adoro nefanda. Nefanda é muito bom. A mais nefanda foi a sua irmã Diana, que em 1936 casou em segundas núpcias com um tal de Sir Oswald Mosley. Dito de forma direta, um fascista britânico. Casou em
primeira parte, a pessoa já entrou. Ok, líder do movimento fascista britânico. É certo. Onde é que ela casa? Em Berlim. E onde é que é o copo d'água? Em casa de um tal de Joseph Goebbels. Quer dizer, isto não é qualquer um que arranja um copo d'água em casa do Goebbels. Imagina-se que pelo menos a música deve ter tido uns microfones especiais, porque de facto, em termos de propaganda e tal, o homem era outro, infelizmente, para o mau lado, mas em termos práticos, de facto, revolucionou a forma de comunicar e de fazer propaganda. Portanto, a família em si é uma família muito engraçada, muito diferente. E também o pai, David, que combate na Primeira Guerra Mundial, onde aliás morreu o tio desta Unity, portanto o irmão mais velho de David, e mesmo o seu avô. Portanto, é uma família que no início de tudo isto é não digo anti-Alemanha, mas certamente não esqueceu de tudo o que aconteceu na Primeira Guerra. E mais, o que é muito curioso é que, sobretudo, Diana, uma das suas amigas, uma das famílias onde ela passa muita vida, são os tais de Churchill, em Chartwell. Portanto, é uma família, de facto, muito diferente e que ainda hoje é mesmo interessante. Eu vou seguir este livro, The House of Mitford, do Jonathan Guinness, ele próprio um Mitford, que é filho do primeiro casamento desta Diana, que depois casou com o fascista, porque é que eu gosto mais deste? Porque o livro traduz-nos e introduz-nos à família como um todo. E nós, de facto, percebemos as várias influências e os contextos e, portanto, é muito interessante. Então vamos lá agora à protagonista, entre aspas, desta nossa conversa. Porque é que não escolhemos a dita Diana e fomos escolher a Unity? Ora bem, vamos começar pelo nome. Quer dizer, Pamela, Jessica e ela calha-lhe Unity. Quer dizer, também, à partida, os pais não pensaram que ela seria bullied. Mas esperem lá que isto não fica por aqui. Porque é que ela se chama Unity? Ela nasce a 8 de agosto de 1914. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado de rebentar. E, portanto, a parte da Unity foi a mãezinha. Podia ter pensado em Maria, Raquel, quiçá. Não, Raquel não, que depois eu ficava associada a esta conversa toda, não quero. Sei lá, assim um nome mais comum. Camila, certo? Por exemplo. Pronto. Mas a mãe queria acreditar que a guerra fosse rápida e unificadora. Unity. Depois de seguida, o paizinho... Podia ter chamado Trincheira, era muito pior. E mais representativo também. Trincheira, entre outras coisas muito interessantes. Depois, o paizinho entrou em cena, se calhar achou que Unity precisava aqui de um toquezinho para ajudar a isto. Então o segundo nome é Valkyrie. Mas, antes dessas más línguas, está tudo a pensar, não é na versão alemã, é na versão nórdica. Ou seja, as Valquírias são umas, enfim, em termos de linha de deuses, nem sequer é a primeira linha, portanto, pronto. O que é que elas fazem? Elas ajudam os heróis mortos no campo de batalha a encontrar o seu lugar em Valhalla, sob a batuta do boss, que é o Odin. E, portanto, na versão nórdica. Quando ela mais tarde entra nesta cena alemã nazi, ela vai mudar o segundo nome para Valkyria, que é Valkyria, mas em alemão. Portanto, só para vermos do início, Unity Valkyrie. É espetacular, eu nunca mais me queixo do meu nome, que eu não vou dizer qual é, em bom rigor. Olha, a vida passada em família, são 7 filhos, é muito no campo, um dos seus animais de estimação é, aliás, uma cabra, que ela adora, e a sua irmã Jéssica tem um carneirinho amoroso que chamou de Miranda. Criança sensível, introvertida, e agora Pedro, calma, excelente desenhadora. Uau! De tal maneira, bem, no original diz colagem, como eu ao teu lado não me atrevo a entrar neste reino das ilustrações e tal, que senão depois tu matas-me, eu acho que é mesmo uma colagem, acho que não é um desenho, em que ela faz uma colagem de Aníbal, pobre coitado, a atravessar os Alpes na Segunda Guerra Púnica,
ia pôr os romanos todos com grandes nervos, que depois, mais tarde, vai oferecer ao Sinistro. As irmãs contam como ela lia vorazmente. Agora vejam bem, Keats, Shelley, Byron, Blake. Como é que uma miúda que gosta destes autores vira nazi convicta? É que isto é que nos tem que fazer pensar. As irmãs Bronte, Poe, já é assim mais coisa, e em pintura talvez eu consiga perceber, e Hieronymus Bosch, que eu odeio. Escola em casa, mais tarde em 29, ano fatídico para o mundo, vai para um internato e vai à Alemanha a primeira vez com a irmã mais velha. Em 33, sem conhecimento dos seus pais, adere à União Britânica, ou à União Fascista Britânica, à União dos Fascistas Britânicos, enfim. Depois de Nuremberg, e quando o pai sabe, bem, a carta que ele escreve, ele passa-se e diz: olha, tu, Diana, já estás perdida. Agora, esta miúda não pode ir pelo mesmo caminho. Ela tem 19 anos, na altura, e, portanto, ainda é, por lei, menor de idade. Regressa no ano seguinte para Munique para aprender alemão. A dona da casa é do mais anti-nazi possível, porque ainda pensa no Império Habsburgo, portanto é uma conservadora, não é uma reacionária ou uma revolucionária como os nazis. Mas a moça que lhe está a dar as aulas de alemão, a Fräulein Baum, é uma nazi inveterada e, portanto, isto começa logo tudo a descarrilar. A descrição dela da noite das facas longas acaba com ela a dizer: pobre, coitadinho do Hitler. Ele teve que fazer aquilo, não teve outra hipótese. É absolutamente impressionante. Recebe a visita da mãe, que está em stress, não é? Ligeiramente, um stress ligeiro. E depois começa a frequentar os dois grandes cafés ou salas de chá que o Hitler frequenta em Munique, onde ele vai acabar por reparar nela. Ela tem um diário e ela aponta tudo. É espetacular porque é uma fonte de informação extraordinária. A descrição dela quando conhece o Sinistro, bem, é uma coisa impressionante. 9 de fevereiro de 1935. E de 1935 até 39, ela registra 140 encontros / conversas. É que não é só: olá, estás boa, como é que vais? Não, é mesmo conversa. O segundo encontro com o Sinistro, ela apresenta à sua irmã Diana, que estava mortinha, ao dito Sinistro. E a irmã fica espetacular. Contrariamente às más línguas, porque isto depois imaginem aquilo que os britânicos infelizmente têm, que é os seus tabloides. A época foi assim, uma loucura. E continuou mesmo depois, quando ela regressa, em condições horríveis, regressa a Londres, a Inglaterra. Não há affair nenhum. Portanto, ela tem lá um namorado que por acaso também é das SS, mas também nós não somos nós para embirrar. Quem nunca, né? Quem nunca, não é? O amor não escolhe estas coisas, suástica, não suástica, quer dizer, não é? Pronto. E ouçam, a maneira como ela descreve o que viu, ela está sob feitiço do Hitler, já disse, bolas, do Sinistro. Admiração profunda, e depois ela tem uma qualidade aos olhos do Sinistro, que é esta: ela não precisa de bajular, ela não quer lugares, não quer nada. Portanto, ele gosta genuinamente de conversar com ela, de debater, e ela não tem medo nenhum de ouvir aquilo todo e depois fazer uma crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva no projeto do nazismo? Eu tenho algumas dúvidas a encaixar, mas pronto, é o que fica. Em 35, ela escreve uma carta, que eu não vos vou ler porque eu acho que vomito se a ler, que é publicada na revista nazi Der Stürmer, de um tipo porreiríssimo chamado Julius Streicher. É um tipo sereno, muito calmo, em que ela basicamente diz que odeia os judeus, que os judeus são a culpa de tudo isto, e portanto é mesmo, aquilo ali não tem dúvidas, não há meias coisas ou reticências ou vírgulas, E o outro, o Július, que não era parvo,
de seguida convida e ela faz um comício em Esselberg perante 200 mil aleminhas. Portanto, estão a ver. Depois continua na Alemanha, começa a traduzir o Mein Kampf, quem não tem nada que fazer, põe-se a traduzir o Mein Kampf, não é? E no final de 37, quer a Diana, quer a Unity, tratam o sinistro por aquele petit nom, que é Wolf. Não é para qualquer um. Não é. Pronto. Olhem, dá-se o Anschluss, dá-se os Sudetas, autodeterminação. A história desta miúda, porque eu acho que ela é mais miúda do que mulher, mas de qualquer modo é interessante, é muito... Mostra-nos também como há toda uma elite britânica, no caso dela, ela é convictamente nazi, e tem este elemento de, entre aspas, rássico-étnico muito forte, mas é também, ao mesmo tempo, uma elite britânica que, na sua esmagadora maioria do lado conservador, optou pelo appeasement, o que não quer dizer que fossem nazis ou pró-nazis, mas que considerou que do outro lado estavam a ser racional com quem era possível negociar, não é? E as honrosas exceções, para quem tiver interesse, este é dos melhores livros que li, o primeiro livro deste novo historiador, Tim Bovary, Appeasing Hitler, e o que ele faz, através de fontes primárias, é dar-nos uma caracterização da elite britânica e como cabem nos dedos das mãos. Honrosas exceções do lado conservador, a ideia do apaziguamento, do appeasement, era de facto consensual. O que só torna Churchill e essas outras poucas pessoas ainda mais extraordinários em matéria de resistência à Alemanha nazi e ter percebido o que é que vinha ali, tal como George Orwell o percebeu quando esteve na Catalunha, quando esteve em Espanha. Foi que Hitler obviamente não ia ficar por ali e que dentro de tudo aquilo existia um projeto totalitário. Ela, em 38, portanto, entre o Anschluss, já se começa a ver aquilo tudo, ela escreve ao Winston Churchill e ele escreve-lhe a dizer: eu estou a ver isto do Anschluss, a Áustria, isto está tudo a correr lindamente. E ele diz assim, ele primeiro responde-lhe por telegrama e diz: muito obrigada, Unity, pela tua carta escrita de forma muito clara, e eu respondo daqui a uns dias. E depois de seguida, lá foi. Não podem, ele diz assim, não podem existir dúvidas de que um plebiscito que tivesse sido justo teria demonstrado que a grande maioria do povo austríaco teria odiado a ideia de ficar sob jugo nazi. E foi justamente porque Hitler teve receio da liberdade de expressão e da opinião que nós fomos obrigados a assistir a este espetáculo triste. Ela passa-se com a resposta do Churchill e diz: isto é o que ele gostava que fosse, porque eu estou aqui em Áustria, estou aqui na Áustria e na Áustria isto está tudo impecável, estão todos a adorar este programa. Pronto. O ponto é, ela vive isto tudo, ela vai escrevendo, ela faz um conjunto de... Ela regressa, entretanto, a Inglaterra, vai a um comício. No comício, ela leva assim uns adereços que são capazes de identificá-la naquilo que ela pensa. E às tantas, esta malta já está tudo a perceber o que é que vai acontecer, e há pessoas que a começam a interpelar. E há uma que lhe diz: ouve lá, vai para a Alemanha, volta para a Alemanha, não. Ou em linguagem mais popular, quando éramos mais novos, não me chagues a molécula. Quer dizer, não gostas, vai para a Alemanha. E ela às tantas refila, há outro não sei o quê. Bom, a turba entra em ação quando percebe que aquilo é uma traidora, e isto é em Hyde Park, e tem a ideia de querer enviar de forma célere para a Serpentine, ou seja, mergulhá-la dentro de água. Os polícias entram em ação e impedem que Unity vá para debaixo de água com alguma sorte. Bom, entretanto, ela regressa à Europa, a Europa continental, evidentemente, vai-se passear pela Checoslováquia. Outra vez, a invasão dos territórios dos Sudetas, isto é, quer dizer, ela fez aquilo que muita gente à época pensou, que a ideia da autodeterminação, ou seja, a ideia de que os cidadãos, os alemães fora da Alemanha, tinham o direito
a estar dentro da Alemanha. Portanto, este é um dos grandes trunfos do Luís Sinistro em todo este processo. E, portanto, lá vão os Sudetas, ela acha isto tudo normal, racional, até que, esta é uma das muitas fotografias que nós encontramos, como vocês podem ver, não é? Só de ver aquele bigode a pessoa já está a estressar. E o dele então nem... Não, aquele... Sejas bom, aquela bigode... Ela tem muitos defeitos, mas bigode não tem. E a questão depois coloca-se, evidentemente, porque é que ela, quando Hitler invade a Checoslováquia como um todo, e portanto a coisa começa a tornar-se cada vez mais difícil. O que é que ela acredita? E aqui ela diz que a teoria racial de Hitler não tem qualquer desejo de enfraquecer a Inglaterra. Isto é o que ela pensa. Germans believe that the future of Europe stands or falls with the Nordic race. And they believe that enmity between the two great Nordic countries, Alemanha e Inglaterra, porque não sei porque nestas conversas a Escócia e o País de Gales são sempre estados para canto, would mean its virtual suicide. Even during the September Crisis, forma eufemística de dizer a Conferência de Munique, when it was touch and go, whether the British government would take sides with the Czechs against them, Germans never became unfriendly towards the English people, though they were naturally puzzled at the attitude of England's rulers. É mesmo uma believer. Ela é mesmo uma believer em tudo isto. Ela, a última vez que vê o Sinistro Bolas, 4 e 5 de agosto de 39, vejam bem como é que isto vai avançando, a 22 de agosto escreve no seu diário: ai, que notícias tão boas que eu recebi hoje. 22 de agosto é o Pacto Molotov-Ribbentrop, portanto, e a 3 de setembro de 39, a guerra começa a 1 de setembro, e ela diz desde o início que se a guerra de facto eclodir, ela mata-se. Porque não aguenta viver dilacerada entre duas partes, a parte inglesa, a parte alemã. E então, a guerra começa dia 1 e nós pensamos, pronto, já foste, não é? Em linguagem direta. E ela toma os seus preparativos, vai visitar a 3 de setembro o Gauleiter em Munique, portanto, o boss dos nazis em Munique, pede para ser enterrada. Um dia que lhe aconteça alguma coisa, ela nunca acontece alguma coisa, queria ser enterrada com a fotografia do Sinistro e com o distintivo do partido, é assim que se diz, Party Badge, e escreve uma cartinha de despedida para o Sinistro. De seguida, sai do edifício em direção, vejam o pormenor, Englischer Garten, portanto ao jardim dos ingleses, e dá um tiro na cabeça. Só que não morre. Devia ter praticado mais, não sei. Pronto. Ora bem, fica ali entre o vai e não vai. Ainda bem que os miúdos vieram neste último episódio. Pá, desculpem. To cut a very long story short, circo mediático, ela regressa, mas regressa inválida, portanto há brain damaged, e vai acabar por morrer em 48 de meningite, que está relacionado com a ferida e com tudo o que acontece ali nesta zona. Porquê é que escolhemos trazer esta Unity? Não há dúvidas nenhumas sobre o que é que ela pensa em termos de, entre aspas, raça. Nós hoje sabemos que só há uma raça, a raça humana, mas é assim esta linguagem de superioridade, tudo isto. Mas é ao mesmo tempo alguém, ela é muito nova. Ela nasce em 14 e morre em 48 e em 39, vamos usar o ano de 39, em que ela se autoflagela, pronto, agora que já levei a coisa, vou tentar, e porque é espantoso como é que alguém com uma instrução, uma família,
com uma estrutura, com acesso aos livros, alguém que gosta de Shelley, não é? Keats e por aí fora, e no entanto se transforma numa convicta defensora do indefensável que é o nazismo. E portanto, para nós é uma excelente forma, ao contrário da irmã que depois andou ali a fazer, enfim, algumas gincanas que eu não vou aqui mencionar, até porque a raquete já vai não sei aonde, mas ela é mesmo, é para mim um exemplo de como alguém, de facto, o nosso contexto pode não fazer, quer dizer, muitas vezes não faz de toda essa diferença. E o exemplo de como muitos entraram e compraram e gostaram e quiseram o dito sonho da raça ariana e tudo aquilo que o nazismo e o totalitarismo nazi tinha consigo, e portanto decidimos trazer a Unity Valkyria, unidade, olha, em português, Unidade Valkyria Mitford. E agora passamos a uma outra senhora que também esta sim, é um amor de pequena. Uma joia de moça. Uma joia de moça, como tu adoras dizer, tudo joia, que é esta senhora espetacular. É verdade. E pegando nessa tua deixa de que ler faz mal, claramente, e podemos ver que Unity Mitford foi como se pode ver por mim, não é? Ler faz mal. E esta nossa última protagonista do episódio é o seu exato oposto, porque leu muito pouco e falseou bastante a sua instrução. Estamos a falar de Elena Petrescu, o nome com que nasceu na cidade de Petresti, Roménia, em 1916, e viria a morrer no dia de Natal de 1989, mas já lá vamos. E esta Elena Petrescu nasceu numa zona camponesa, uma zona batida pelas dificuldades e pela infelicidade. Petresti fica na zona da Valáquia, não sei se este nome vos diz alguma coisa, mas foi tutelada em tempos por um tal de Vlad Dráculo Empalador. Outro caso de má imprensa. Outro caso de muito má imprensa. Um grande combatente contra os turcos, tal como Bruno Fernandes e companhia. Os otomanos. Então, por acaso agora podias ter referido o melhor jogador desse jogo. Como é que se chama o tipo que fez o autogolo? Realmente, tu para dizeres Bernardo Silva é preciso arrancar a fundo. Ora então, Helena Petrescu, origens humildes, estudou apenas até à 4ª classe na sua região, viria a retomar os estudos mais ou menos mais tarde, e depois de fazer então a instrução primária, muda-se com o seu irmão para Bucareste, em busca de uma vida melhor, e em Bucareste acaba por ter vários trabalhos, escriturária, operária, que dá uma certa panache para o que ela viria a ser depois, e entra por portas e travessas para o Partido Comunista Romeno em 1937, numa altura, atenção, em que o partido era perseguido pelas autoridades. Já como jovem militante do partido, conhece um tal de Nicolai Ceausescu. Nikito, com quem casa em 1939, esse ano asiago para a Europa, de que já falamos aqui, mas o Nicolai tem infelicidade, lá está, era clandestino, é preso em 1940, o que viria a ser a sua grande felicidade, não dela, mas do Nico, porque na prisão vai se tornar o Delfim do então líder do Partido Comunista Romeno, um tal de Gheorghe Odei, que está detido e então a perfilha de alguma maneira este Nicolai. Entretanto, acontece a guerra, a Guarda de Ferro romena está do lado dos nazis, depois não sei o quê, depois o Stalin vai até Berlim, e então a Roménia fica naquela esfera de influência do homem de bigodes de barata, como diria Mandelstam, e a guerra terminada em 1947, então, com o empurrãozinho soviético, os comunistas tomam o poder na Roménia, e Ceausescu, portanto o marido de Helena Petrescu, começa o seu percurso ascendente dentro do partido, sempre na sombra de Gheorghe Odei, e vai subindo paulatinamente. Tem tempo, não tem pressa. Primeiro é Ministro da Agricultura, depois vai tendo outras funções. Uma vantagem das ditaduras é que a pessoa de facto não tem pressa, tempo, não é? Não há aquela respira pressão, melhor, pensa na vida, não há vai aquela subindo coisa calmamente. Sempre do mercado, da meritocracia. Sim, e ter que fazer campanha e mais não sei o quê. Vai à Agricultura, vai ao Ministério da Economia, vai aqui, vai ali. Em 1965, entretanto, fenece Gheorghe Odei
E então Ceausescu torna-se o secretário-geral do Partido Comunista Romeno, e então, sim senhor, agora sim, tomar as rédeas, coisa que muito favorece Helena, a sua mulher, que entretanto já tinha começado a dar corpo às suas mentiras. Isto é um traço muito importante da sua personalidade, porque Helena forjou a sua certidão de nascimento para fingir que era mais nova do que o marido, quando casa com ele. Isto parece mal, não é? A noiva ser mais velha do que o noivo, então ela emenda a sua certidão de nascimento para ter tudo como deve ser, porque apesar de serem revolucionários, querem manter uma certa ordem. Ela depois vai forjar muita coisa, não é? Depois vai forjando. Isto é que foi só o primeiro. Então, o marido ascende e ela ascende com ele, o Nepos, lá está, vindo do Vaticano. No início do regime do marido, é secretária no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e depois vai então afinando a sua carreira, porque vai estudar para o Instituto Politécnico de Bucareste, lugar onde, alegadamente, conclui os seus estudos em Engenharia Química. Só que não concluiu. E, portanto, ela vai avançando a sua carreira dentro do partido e dentro do Estado, e do aparelho de Estado. Então torna-se uma investigadora, entre aspas, na área, e professora na área das ciências, e depois do seu brilhante doutoramento, que não escreveu, vai então para vou citar, Instituto Nacional de Pesquisa em Química, graças à sua especialidade em polímeros. Era uma revolucionária investigadora na área dos polímeros e, portanto, vai fazendo o seu percurso de investigadora até, naturalmente, ter se tornado diretora do Instituto. Como é óbvio. Mérito total. É evidente que só depois da queda do regime é que alguns cientistas, entretanto, a questionar. Quando o muro caíram para o lado de cá, vieram dizer, não, porque a gente só falava com ela sobre coisas administrativas, porque se fizéssemos alguma pergunta sobre polímeros, ela dizia cala-te. E, portanto, enfim, mas há aqui e esta fotografia não está aqui por acaso, porque há aqui uma dimensão interessante. Ela é, portanto, uma forjadora, é uma falsificadora da sua própria biografia, nata. Mas há aqui um dado muito interessante, e nesta fotografia ela está a posar com o seu Nicolai, com a Rainha Isabel II e o seu príncipe, e o que é que há aqui de bastante interessante? O laquê? O laquê, a começar por aí, mas é que isto tudo é fruto da chamada Realpolitik. Porquê? Porque Nicolai Ceausescu, apesar daquele empurrão soviético para tomar conta lá do pedaço, às vezes torcia um bocadinho o nariz aos sucessores de Stalin e dizia que tinha sido contra a invasão de Praga e etc. E, portanto, começou a fazer um pequeno flerte com o Ocidente, que o Ocidente abraçou com grande oportunidade. E daqui esta fotografia de 1978, mas que tem precedência porque Ceausescu tornou-se então um xodó, é uma expressão que eu gosto, um xodó do Ocidente, quando um tal de Richard Nixon visitou Ceausescu em Bucareste, em 1969. Portanto, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a visitar um partido ou um país comunista, ainda antes da sua famosa visita à China, onde esteve com o Mao Zedong, o Mao Tse-tung e Madame Mao. E, portanto, Ceausescu torna-se assim um bocadinho uma pequena mascote comunista do Ocidente, e coisa que foi muito instrumental para a sua Helena ganhar créditos, porque o que é que acontece aqui? Quando ela vai à Inglaterra, e antes uma tal de Margaret Thatcher, então líder da oposição em 1965, também vai a Bucareste visitar o casal Ceausescu. E por acaso eu pensei assim, é hoje, ele não vai resistir uma temporada inteira, não deu uma única alfinetada na Thatcher. Sem falar em Thatcher, era impossível, não é? Amigas dela. Estava a contar. E então aqui estamos em 1978, eles vão então visitar a Rainha Isabel II, e o que é que acontece? Helena Petrescu, ou Helena Ceausescu, nome de casada, torna-se membro honorário da Royal Society of Chemistry. E vai depois acumulando outros títulos, como membro honorário da Academia de Ciências do Illinois, nos Estados Unidos. Se fizerem uma pesquisa na internet, vão encontrar vários títulos honorários de Helena Ceausescu. Esta fotografia é... Estamos a vê-la aqui numa idade já mais avançada, já quase ao caso do regime Ceausescu. Ela tem inclusive uma condecoração que nos é vagamente familiar, o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique, entregue a Helena Petrescu Ceausescu, e portanto ela acaba por ser blindada com
com estas benesses do Ocidente. E há uma polémica muito recente em Inglaterra, encontrei um artigo do jornal Guardian, creio que de 2022, em que há um colégio de cientistas britânicos que ainda insistem que se retire postumamente todas estas honrarias que a Academia Inglesa... Não foi retirado? Não todas. E esta da Royal Society of Chemistry ainda perdura, portanto ela continua a ser membro honorário e póstumo desta Academia. E, portanto, enfim, Helena, esta fabricadora, conseguiu ser uma fraude durante muito tempo, publicou em editoras ocidentais livros e artigos científicos que não escreveu. Tem livros na Pergamon Books, por exemplo, uma editora académica britânica muito conceituada, e sempre com a pressão da diplomacia romena, há trocas muito interessantes de correspondência entre diplomatas romenos no Ocidente e os países onde estão a viver, tentando que seja reconhecido todo o mérito de Helena Ceausescu, todo o seu brilhantismo académico. Mas, enfim, em 1973, membro do Politburo, tal como Madame Mao, sobe aos patamares mais altos e torna-se então a segunda figura mais importante do partido e do Estado, sempre ombro a ombro com o seu marido. Em 1980, oficialmente vice-primeira-ministra da Roménia, e desde então, neste período dos anos 80, consegue o seu pior, as suas maiores medalhas de iniquidade nesta sua posição de poder, digamos, neste país. Em primeiro lugar, era uma gestora, não sei se a palavra é exata, mas era a delegada, a comissária do partido na área da saúde, e então ela resolve dizer aos médicos romenos, em meados dos anos 80, de que a SIDA era uma fantochada do Ocidente. E, portanto, impede e corta quaisquer possibilidades de investigação ou de fundos para a saúde nesta área. Portanto, era uma moda lá dos outros e, portanto, criou uma epidemia de HIV terrível na Roménia, encolhendo os ombros alegremente. E foi também uma das grandes apoiantes daquele surto de natalidade romeno, com a proibição do aborto legal e a proibição dos contraceptivos, que levou àquela extraordinária rede de orfanatos que todos conhecemos. Há muitos documentários sobre o assunto, muitos livros sobre o assunto. Enfim, não vale a pena descrever aquilo que se vivia lá, o abandono, enfim, pronto, não queria estar a entrar por este mundo porque é realmente infame, e portanto ela tem muitas medalhas de horror que foi colecionando ao longo da vida até chegar a 1989, e depois basta às vezes uma faísca para que tudo mude. Em 89 já tinha começado a haver uma agitação. Já havia umas faíscas por aí fora. Já havia umas faíscas, já havia um muro a ruir no mês de novembro. Sim. E no dia 15 de dezembro de 89, a polícia romena, a polícia normal, porque tínhamos a Securitate, que também era uma extraordinária organização romena de inspiração ceausesca. Sim, um instrumento de soft power, não é? Um instrumento de soft power. E em 15 de dezembro de 89, a polícia resolve, em Timișoara, uma cidade romena, resolve mandar calar um pastor protestante que andava lá a mandar vir contra o regime e a fome e as carências e porque é que eles tinham um palácio tão grande, não sei o quê, maior que o Colombo em Lisboa, né? E então resolvem, tiram a igreja ao pastor. Não esperavam que 2 semanas depois o país estivesse basicamente em chamas, que o casal Ceausescu fosse detido e que fosse julgado sumariamente no dia de Natal de 1989 e fuzilado. Nós não trouxemos essas imagens, não sabíamos que as crianças iam estar cá, mas dispensamos as imagens. São de facto muito fortes. Mas a assinatura absolutamente extraordinária com que ela se despede neste dia e também renegando as suas responsabilidades máximas e os horrores de que foi inspiradora, ela diz taxativamente, no seu julgamento sumário, sacrificámos as nossas vidas pelo povo. Snip. E é com este registro, eu disse que ia haver lágrimas. De crocodilo. Com este registro de lágrimas de crocodilo, chegamos ao fim deste episódio das vilãs, que chegamos ao fim das nossas amigas de Eleanor. Um podcast onde falámos de imensas mulheres, mas foram poucas. É verdade. Raquel. E antes de nós terminarmos, queríamos dizer, primeiro, nós começámos esta aventura e só podemos agradecer à FLAD por ter sido a anfitriã desta nossa aventura. Esta é a 3ª temporada de podcast que eu faço com o meu camarada e ao longo deste ano foram imensas as mulheres que vimos,
Nós, quando começámos, tínhamos até uma ideia mais de incluir mulheres fora daquilo que é, entre aspas, o Ocidente. E depois o que nós constatámos é que, de facto, mesmo em relação a essas mulheres do Ocidente, com aspas, não é assim um conceito que eu aprecio muito, nós percebemos que não só não as conhecíamos, como não as conhecíamos de verdade, como de facto havia muito mais mulheres para conhecer. E, portanto, isto é um ponto de partida para depois outras aventuras. E depois, todos os episódios foram objeto de uma luta titânica para conseguir escolher as vítimas do episódio, e houve imensas que nós tivemos que deixar de fora. Gostávamos de ter feito mais mulheres no desporto, gostávamos de ter feito mais mulheres na ciência, gostávamos de ter feito muito mais coisas, e não conseguimos, era impossível. Mesmo assim, como sabem, a pressão da raquete é do piorio. Pronto. Mas há aqui 3 mulheres que nós não queremos sair sem fazer essa homenagem, e agora pedia à nossa produção extraordinária que nos passasse. Ora bem, primeira figura extraordinária deste ano, Constança Simões Diogo, que teve a tarefa ingrata e inglória de avisar em relação ao tempo, e eu peço imensa desculpa, que só quero que ela saiba que está nos meus elementos de confissão, porque eu destratei-a várias vezes ao longo dos episódios. Basicamente, quando ela mostra a primeira raquete amarela, eu rosno, e quando ela mostra a raquete encarnada, eu digo, nem penses. Pronto. Portanto, Constança Simões Diogo, que foi aqui uma ajuda espetacular nesta nossa viagem. De seguida, temos a segunda mulher, a nossa Inês Breizinha. Que sofre dos nervos? Inês Breizinha é uma gestora espetacular. No início deste podcast, em setembro, fez-nos um plano maravilhoso. Sim, muito organizado. Lembras-te? Sim, sim. Tinha vários quilómetros. Nós virámos do avesso todos os episódios, todas as datas, todas as sinopses, às tantas ela já punha a medo no WhatsApp. Olhem, quando puderem, mandem a sinopse, faz favor. Inês sofreu horrores connosco ao longo do ano, mas a inspiração é assim, e ao mesmo tempo nós divertimos-nos à grande. E esperamos que a Inês não só tenha sofrido, aliás, ouvimos falar em algum momento de uma úlcera ou qualquer coisa, mas também não temos a certeza. Só esperamos que as próximas vítimas sejam mais planeadas e certamente com menos improviso do que nós. E terminamos com a figura também central de todo este episódio e de toda esta nossa aventura, que eu pedia só que se mudássemos, que é a nossa Rita Faden. Há aqui um detalhe muito importante. A nossa Rita Faden, por 2 razões. Primeiro, porque nos deu liberdade total desde o primeiro episódio. Liberdade total. Nós nunca até tivemos... Até para dizer mal dos Estados Unidos. Tudo. Pois foi. Dos Estados Unidos e de outras coisas. É verdade. E em segundo lugar, porque uma vez nos surpreendeu explicando que a sua cor era o azul da Prússia. E nós achámos que o azul da Prússia, quer dizer, Prússia em si, hoje em dia já não tem propriamente uma boa pinta, não é? Mas, de qualquer modo, aqui temos a Rita Faden com uma certa farda, que também é preciso pôr isto tudo em andamento. E, por último, queríamos destacar, para quem quiser uma história diferente sobre as várias mulheres ao longo da história, passa a repetição, aconselhamos vivamente este livro da Annabelle Hirsch, que é muito fácil de ler, que é Uma História das Mulheres em 101 Objetos. É ao longo da história como um todo, e vai a todas, às egípcias, a tudo mais, da planeta, e é absolutamente espetacular. E, portanto, obrigada por terem vindo, e até à próxima.